Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. De volta aqui ao Portal Silvio Santos, agora no nosso quarto bloco de nossa aula número 1, exercícios. Vamos lá, exercícios esses de controle de constitucionalidade. Vem aqui. E onde está o exercício? Não temos o exercício, temos uma tela. Temos uma tela em que vamos aqui rapidamente fazer algumas considerações, rápidas considerações antes de passar a questão. Deixa eu colocar uma cor diferente, uma cor preta, corzinha preta da caneta, para fazer esse contraste. Opa, peraí, cor preta, 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 achei. O que nós temos no topo da pirâmide, metaforicamente calceniana, temos a Constituição Federal. A Constituição Federal ela encontra-se no ápice do ordenamento jurídico, servindo como fundamento de validade para as normas supervenientes. Então, uma norma infraconstitucional, está aqui, ó, extrai o seu fundamento de validade direto da Constituição Federal e, por isso, eventualmente, essa norma infraconstitucional sofrerá uma inconstitucionalidade direta. Isso foi visto durante o curso teórico. E temos uma norma infralegal. Uma norma infralegal, só de forma oblíqua, só de forma indireta, só de forma reflexa, atinge a Constituição Federal. Teríamos aqui uma forma de inconstitucionalidade reflexa ou indireta. Porém, durante o nosso curso da parte teórica, nós chegamos e fizemos a consideração de que o STF, Supremo Tribunal Federal, não aceita a inconstitucionalidade reflexa. Quando essa inconstitucionalidade afeta o conteúdo, temos a inconstitucionalidade material. Quando é o rito, é o procedimento, é a dinâmica, né, legislativa, a inconstitucionalidade é formal. Ou é formal ou é material. Pensando exatamente nessa classificação que foi debatida durante o nosso curso, vamos lá ao significado de você efetuar controle de constitucionalidade. O que é controlar? O que é controlar, senão aferir a compatibilidade da norma superveniente em relação à sua base, ao seu fundamento de validade, que é a Constituição. E a letra A parece espelhar isso bem, não é? Examinar a compatibilidade de uma lei, ou mesmo um ato normativo. Aqui entenda ato normativo primário, ato normativo primário com a Constituição, verificando tanto os seus requisitos formais, em termos de capa, de procedimento, como os seus requisitos materiais. Será que a norma tem um conteúdo que está de acordo com a Constituição ou não está de acordo com a Constituição? Então, temos aí um conceito para controle de constitucionalidade. A resposta parece ser letra A. A letra B, referendar ato que, por ter sido criado por autoridade constitucionalmente competente, prescinde de observação de outros requisitos. Referendar, controle de constitucionalidade não é para referendar o ato, convalidar o ato, ratificar o ato. Não serve para isso. Garantir que uma norma editada com os parâmetros constitucionais vigentes à época não se tornará com ela incompatível em decorrência de mudanças na interpretação constitucional, editada com os parâmetros constitucionais vigentes à época, não se tornará com ela incompatível. E mudanças não é isso. A gente vai estudar durante o nosso curso, isso não foi falado ainda, técnicas de controle de constitucionalidade, das quais a interpretação conforme, a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. A gente vai estudar isso tudo, mas não é esse o significado do controle. Que a inconstitucionalidade material faz referência ao erro do procedimento, da competência, não é material, é formal. Que a inconstitucionalidade formal envolve o contraste, aferição com relação ao conteúdo, desvio, excesso. Não, isso é material. Então a resposta confirmada, letra A. Perfeito.
Então, vencemos aqui nossa primeira questão, vamos à nossa segunda questão. Eu não tenho a segunda questão ainda. Eu quero relembrar os melhores momentos, nossos melhores momentos do nosso curso. O curso está aí, vocês já provavelmente já assistiram ao curso teórico e estão agora fazendo os exercícios. Quais são os pressupostos, requisitos para a existência de controle de constitucionalidade? Pressupostos para a existência de controle. Para que exista controle de constitucionalidade, primeiro temos que ter um escalonamento vertical, em que no topo desse escalonamento encontra-se a Constituição Federal. Eu estou falando Constituição Federal por conta do nosso sistema normativo. Então, há um escalonamento vertical e as normas supervenientes da Constituição extraem o seu fundamento de validade. Esse é o primeiro requisito, mas ele não sobrevive sozinho. Eu preciso, além disso, que a Constituição seja rígida, ou seja, alterada por processo mais solene. Uma Constituição do tipo rígida, que é a Constituição Federal de 1988, é aquela que as normas precisam ser, para serem modificadas, precisam passar por um rito legislativo especial, muito mais dificultoso, muito mais solene. Então a Constituição deve ser rígida. E além desse pressuposto de rigidez, nós temos que ter uma supremacia material? Não. A supremacia que gera a possibilidade é a formal, ou seja, independe do seu conteúdo. Independentemente do que está dentro da Constituição, vai servir como parâmetro para controle de constitucionalidade. Pensando nesses pressupostos, nesses requisitos que conferem a possibilidade do controle de constitucionalidade, eu venho à questão e façamos sua análise. Marque a correta. A supremacia constitucional implica que a sociedade se submete a um conjunto de normas que não possuem todas o mesmo valor, estando dispostas de forma sistemática e hierárquica. A supremacia constitucional é uma supremacia formal. Perfeito. Que a sociedade se submete a um conjunto de normas. Perfeito. Que não possuem todas o mesmo valor. Ah, entendi. Umas contam com valor constitucional, ou seja, elas são materialmente constitucionais. Outras estão no texto constitucional, mas não têm esse valor constitucional e poderiam ser muito bem retiradas de lá. E o exemplo clássico é o capítulo reservado aos índios, o exemplo clássico era o Sistema Financeiro Nacional, e hoje temos aí também, todos os professores citam, o Colégio Dom Pedro II, mantido no Rio de Janeiro pela União. Então, independentemente de ter o valor constitucional ou não ter o valor constitucional, ser ou não materialmente constitucional, está de forma sistemática? Sim. Está no ápice de um sistema normativo, escalonamento normativo? Sim. Então, a supremacia. A supremacia é exatamente isso. A supremacia é que pouco depende do seu conteúdo. Basta estar dentro da norma. Tudo que está ali serve como parâmetro para controle de constitucionalidade. E a Constituição, ela forma um sistema, é um sistema de normas, né, uma unidade sistemática de normas, hierarquicamente. Afinal, todas as normas supervenientes da Constituição retiram, de forma direta ou indireta, o seu fundamento de validade. Então a resposta me parece ser letra A, mas eu vou prosseguir.
Em que pese a supremacia, são os tratados que estão no topo da pirâmide? Gente, tratado internacional estão no topo da pirâmide? Não, não sei. Que tratado internacional é esse? Porque durante o curso nós dividimos tratados internacionais que versam sobre direitos, sobre assuntos diversos e tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e ainda assim a depender da forma de sua aprovação. As relações normativas e axiológicas internas implicam o reconhecimento de que o Brasil não possui uma Constituição rígida. Bom, primeiro, não é o tratado não estão. Segundo, a nossa Constituição é rígida. Terceiro, no Brasil, somente é mentira. É possível ser reconhecida a inconstitucionalidade do ponto de vista formal? Formal e material. A emenda e a revisão constitucional são formas de reconhecimento de inconstitucionalidade superveniente. No Brasil não existe inconstitucionalidade superveniente. Foi falado durante o curso e eu vou refazer esse comentário da parte introdutória do nosso curso também aqui, daqui a pouco. Então a resposta confirmada, letra A. Vamos à nossa terceira questão. E aí eu venho só refazer aquele comentário quanto aos sistemas de controle existentes no mundo. E qual é aquele que vigora no Brasil? Sistemas pelo mundo. Controle político, órgão de fora dos poderes, sistema judicial, efetuado pelo poder judiciário, e o misto, como o próprio nome diz, é político mais judicial. Agora, diante dessa rápida classificação debatida durante o nosso curso teórico, eu quero saber qual é a regra adotada em nosso sistema jurídico. A regra é ter alguém do lado de fora dos três poderes para reconhecer a inconstitucionalidade das normas, ou a regra é o controle efetuado pelo Poder Judiciário, conforme repertório normativo previsto, inclusive, em nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu berço, em seu assoalho, já prevê várias normas para que o Poder Judiciário, uma vez provocado, possa controlar os outros poderes. Pode ou não pode? Pode. E essa é a regra. É o controle judicial. Vamos ver se essa rápida classificação nos serve para resolver a questão. O sistema de controle de constitucionalidade chamado austríaco, que foi conhecido sob inspiração de Hans Kelsen e integrou a Constituição da Áustria, deu origem ao chamado controle. E aí eu venho aqui rapidamente. Vamos completar? É chamado judicial misto. Por que nós temos um sistema judicial misto? Porque captamos o sistema austríaco com o sistema norte-americano. O sistema austríaco, Kelsen, concentrado. Norte-americano, controle efetuado por qualquer juiz ou tribunal, chamado de controle difuso. Agora sim, sabemos que a regra é o judicial repressivo misto. Isso porque conjugamos tanto o controle da lei em tese, lei em abstrato, falado lá, debatemos sobre isso, e o controle difuso, concreto. Qualquer juiz ou tribunal pode, uma vez demandado, reconhecer a inconstitucionalidade da norma, observado determinados requisitos que foram vistos ao longo do curso e vão ser reforçados na próxima aula. Então, na Áustria, Kelsen defendeu um sistema concentrado, letra C. Tá aí.
Próxima questão. Vamos aqui só refazer ou rever. Não, adotamos, professor, o sistema judicial misto. Entendi. Afinal, de um lado nós temos o sistema norte-americano e no outro o sistema austríaco. Sistema austríaco. Pelo sistema norte-americano, qualquer juiz ou mesmo tribunal podem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, sendo que tribunal deve observância ao artigo 97 da Constituição Federal, que é a reserva de plenário. Agora, qualquer juiz, o juiz não tem, gente, necessidade de cumprir reserva de plenário. A reserva de plenário é para o tribunal. O controle difuso, esse que é efetuado de forma ampla, né, pode ser realizado, ele é realizado de forma concreta, são situações levadas ao Poder Judiciário, demandas, litígios concretos, em que não se solicita o reconhecimento da inconstitucionalidade. Ela surge de forma acidental, é um incidente, tanto. Por isso chamado de via de exceção. A inconstitucionalidade não é o que você requer. Você requer a proteção de um direito líquido e certo. Agora, por acaso, o juiz, antes de decidir, precisa saber se a norma adotada como parâmetro para a decisão é ou não constitucional. Eu não pedi, o juiz que entende necessário. Então, por isso, chamado de via de exceção, incidental, concreta, difusa. Já o controle concentrado ele é chamado também de abstrato. Em 99% das vezes é assim que funciona. Via principal, então não há partes, não é um processo intersubjetivo. Via de ação e não via de exceção. Nós temos aqui, exemplos de ações abstratas. Pensando nessa dicotomia entre difuso, concentrado, concreto, abstrato, incidental, via principal, via de ação, via de exceção, via de ação, que configura o nosso sistema hoje, regra judicial misto. Vamos à questão? Assinale a alternativa correta. O Brasil adota o sistema aberto, em que o controle de constitucionalidade é exercido exclusivamente de forma concentrada por um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Letra B. O Brasil adota o sistema austríaco, em que é realizado de forma difusa. Austríaco difusa? O Brasil adota dois sistemas de controle. Parece a resposta, hein? O aberto e o reservado, caracterizando um sistema misto, portanto, em que se une a tradição do sistema difuso, aberto, e do sistema concentrado, reservado. Aberto é qualquer juiz e tribunal. Reservado, fechado, concentrado, dirigido a determinadas autoridades. Por isso que aqui o aberto estava errado. O Brasil, então a resposta é a letra C. Letra D, o Brasil adota o sistema fechado. É exercido de forma difusa por todos os órgãos. O Brasil adota um sistema misto. Adota um sistema misto. Resposta à letra C. Dá certo estudar. A próxima questão. Então vamos refazer essa ideia. A regra no Brasil é o sistema judicial
repressivo misto, ou seja, a norma já existe e é norma existente que pode passar por controle judicial misto. Difuso concreto, 99% das vezes, um controle difuso é concreto. Concreto porque ele é interparte, ou abstrato, porque aqui é lei. Nós temos a ideia de lei, lei em tese. Perfeito. Mas há exceções. Elas não foram faladas na aula, no nosso primeiro, no nosso, nossa primeira aula. Eu deixei para trabalhar porque eu acredito o seguinte. Eu acredito que quando a matéria é muito espinhosa, espinhenta, intragável e você não gosta, as coisas devem acontecer paulatinamente, passo a passo, passo a passo, detalhadamente. E eu não posso atropelar, colocar os cavalos, colocar a carroça na frente dos bois. Por isso eu não trouxe, durante a nossa primeira aula, as exceções à regra da adoção do sistema judicial misto. Eu não fiz isso. Para que na aula que vem a gente possa trabalhar com mais profundidade o controle feito pela Casa Legislativa, Comissão de Justiça, chamado de controle preventivo feito pela Casa Legislativa, estudar a ideia do veto legislativo, quando o Congresso Nacional com exclusividade vai lá e susta o ato regulamentar que ultrapassa os limites da simples regulamentação, ou mesmo sustar uma lei delegada que deixa de observar a resolução do Congresso Nacional expedida conforme o artigo 68 da Constituição Federal. E não falamos também sobre o veto, uma forma de controle preventivo efetuada pelo Executivo, e não falamos sobre a possibilidade do Executivo afastar, no caso concreto, e falar: ninguém, administrativamente, a partir de agora, cumpre essa norma. Eu, chefe do Executivo, tenho essa capacidade. E alguns órgãos independentes e autônomos, o STF vem reconhecendo essa possibilidade de afastamento. Afastamento incidenter tanto, em caso concreto. Não é uma declaração de inconstitucionalidade, é uma apreciação da constitucionalidade. Hoje, então, eu não vou entrar em riqueza de detalhes, isso vai ser trabalhado em nosso próximo encontro teórico. Pensando nesse retrospecto, vamos lá. No sistema político, o controle de constitucionalidade compete a órgão que não integra o poder judiciário. No sistema político, é alguém do lado de fora. No sistema político, alguém do lado de fora. No Brasil, inclusive, isso aqui é uma exceção, feita seja pela Casa Legislativa, seja pelo Poder Executivo. O item é verdadeiro. No Brasil, o veto a projeto de lei, o veto, efetuado pelo Poder, e o controle de constitucionalidade feito pela Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, são exemplos de controle político? Sim. O que reforça o item 1. Então, verdadeiro, verdadeiro. Letra 3, item 3, a inconstitucionalidade por ação caracteriza pela incompatibilidade vertical. Sim, verdadeiro. Trata-se de controle difuso? Não. Ação é via principal. Via principal é um controle concentrado. O difuso é via de exceção. Então, esse item está escandalosamente falso, falso, falso. Item 4.
Na ação direta de inconstitucionalidade, o controle é realizado de forma incidental. Na ação direta incidental, não. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, é um meio posto à disposição de certos legitimados especiais, né, ou universais, conforme o caso, para propositura perante o STF, quando o parâmetro de controle é a Constituição Federal. Mas o que se examina ali não é uma situação concreta, incidental, é via de ação, via principal. Via incidental, incidentertanto, é o controle difuso. A ADIM é um controle abstrato. Então tá falso, 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 falso. Então 1 e 2 são itens verdadeiros. A resposta só pode ser letra D de dado. Vamos lá à nossa próxima questão. Falar um pouquinho sobre parâmetro para controle de constitucionalidade. Rapidamente. Durante o curso chegamos a falar sobre os parâmetros, os órgãos de competência, acrescentamos como item de aprofundamento a ideia do que é bloco de constitucionalidade e avançamos falando do controle de convencionalidade, conceito novo que tem caído em prova. Nós sabemos que quando o parâmetro de controle é a Constituição Federal, o guardião é o STF. Mas o próprio texto constitucional autoriza que Tribunal de Justiça possa efetuar controle de constitucionalidade tomando como baliza a Constituição do Estado. O texto da Constituição Federal, artigo lá 125 da Constituição Federal, diz: Estados, vocês podem instituir aí a representação de constitucionalidade. Você pode. Então não há nenhum impedimento disso ser feito. Ok? Falar sobre parâmetro de controle. Na aula passada, no finalzinho, no bloco passado, chegamos a falar que a Constituição Federal ela tem como guardião o STF e a Constituição do Estado tem como guardião, conforme o caso, o Tribunal de Justiça. Então, quando se fala em controle concentrado, é errado falar, é incompleto, melhor dizendo, falar que só o STF é que tem competência para o controle concentrado. Cuidado! O STF tem competência exclusiva quando o parâmetro de controle é a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça tem competência exclusiva quando o parâmetro de controle é a Constituição do Estado. Então, o controle concentrado abstrato não é só realizado pelo Tribunal de Justiça ou pelo STF, é por ambos. Basta mudar a base normativa. Mas quando eu tenho, agora voltando aqui, né, lembrando, não se admite a inconstitucionalidade reflexa, isso a gente chegou a falar, oblíqua, indireta, não se admite, afinal, um ato secundário, ele sofre controle de legalidade. E aí chegamos a falar sobre a supremacia formal como requisito, pressuposto para a existência de controle de constitucionalidade, tudo reunido ali em um texto solene, tenha ou não valor materialmente constitucional. Ocorre que surge o conceito de bloco de constitucionalidade, algo maior do que o que está dentro do texto, algo do lado de fora, que pode ter um conteúdo semântico similar, parelho, a uma emenda à Constituição. E, de fato, o parágrafo 3º do artigo 5º possibilita que um tratado internacional que versa sobre direitos humanos seja aprovado com um quórum, né, de emenda e, por isso, recebe o status de emenda. E se tem o status de emenda, constitucional é. E se é constitucional, serve como fundamento de validade das normas supervenientes. E se serve de fundamento de validade
e há um desacordo formal ou material do que é subsequente, pode servir para controle de constitucionalidade. E é algo que está do lado de fora. E falamos também durante o nosso curso do controle de convencionalidade. São os tratados internacionais que não passaram, não foram aprovados com o mesmo rito de emenda, mas são considerados na visão do STF, Supremo Tribunal Federal, como normas supralegais. Se está acima da lei, a lei dali se extrai o seu fundamento de validade. Não é constitucional e por isso não há como chamar de controle de constitucionalidade. Convencionou-se o nome controle de convencionalidade. Pensando nisso, vamos lá ao item que é incorreto. No Brasil, o parâmetro para o controle de constitucionalidade abrange as normas constitucionais originárias. Originárias? As emendas, as normas do texto transitório, os tratados internacionais de direitos humanos com quórum qualificado. Olha que coisa interessante. O que se está trazendo aqui é o conceito de bloco de constitucionalidade. Parece ser a resposta. Não, melhor. Parece não, olha aí. É incorreto. Cuidado, parece ser a resposta nada. Está correta. Vamos para a letra B. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução, tratado, decreto autônomo, deliberação lá, regulamento ou decreto regulamentar são suscetíveis de controle de constitucionalidade. Aí eu volto aqui rapidamente. Ato secundário, e durante o curso demos o exemplo dos decretos regulamentares. Decretos regulamentares. Um decreto regulamentar, ele não sofre controle de constitucionalidade, ele sofre controle de legalidade. Então, aqui nessa partezinha que fala decreto regulamentar, você marcaria que a sentença está errada, equivocada. Esse item está falso. Parece ser a resposta. A nomodinâmica, inconstitucionalidade nomodinâmica, também chamada de formal, verifica quando a lei infringe quando tiver um vício em sua forma. Letra D, então verdadeiro. O Poder Judiciário realiza tanto controle repressivo como também preventivo, verdadeiro. O controle difuso, qualquer juiz ou tribunal. Via de exceção ou de defesa, verdadeiro. Então a resposta confirmada, a letra B. Isso porque decreto regulamentar é ato secundário. Vamos à nossa próxima questão. Então, essa questão eu vou pular hoje, porque para a nossa próxima aula eu vou trazer aqui algumas técnicas de julgamento. O que os tribunais podem se utilizar para julgar, né? Julgar uma norma, declaração de inconstitucionalidade, total, parcial, declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto, interpretação conforme. Então a gente vai estudar na próxima aula toda essa parte de a declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto. A gente vai estudar a parte de interpretação conforme, sem pronúncia,
de inconstitucionalidade. Né? O apelo ao legislativo, tudo isso vai ser feito, tudo isso vai ser falado durante o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Vou preferir aqui só apresentar a vocês. No caso de lei que atende determinado grupo, olvidar-se de outras pessoas que mereciam igual benefício. A lei deixou de mencionar outras pessoas, outros beneficiários. A solução adequada é a declaração de sua inconstitucionalidade? A adequada é chegar e falar: é inconstitucional? Será que é essa a mais adequada? Ou, eventualmente, uma interpretação conforme? Você vai me dizer. Você vai me dizer. Casamento. O casamento tá aqui, ó. Homem e mulher. O casamento entre homens e mulheres. Ah, é? E se for idêntico sexo? A norma deixa de mencionar outras categorias. Um benefício, gerar um benefício. Exemplo. Nome para transgênero. Você chega lá no cartório e fala assim: ó, eu sou transgênero, eu quero mudar o nome. E aí, você pode mudar o nome? Ah, não, tem que estar operado, tem que ter feito cirurgia. Não, eu não fiz. Eu não fiz cirurgia. Ah, então não posso alterar o nome? O STF, sem alterar a norma, sem declarar inconstitucional, disse: eu admito o casamento aqui também. Embora não esteja escrito, embora a lei não tenha mencionado, tenha se afastado, tenha se omitido, eu não vou reconhecer inconstitucional a outra norma. A norma é constitucional. Só que eu vou fazer a interpretação conforme e vou estender o seu alcance a outros grupos. Aqui não pode mudar o nome só porque não fez a cirurgia, o STF disse. Pode, ainda que não tenha feito a cirurgia, fazendo uma interpretação conforme. O STF não precisa reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma que é válida. A norma é válida. A lei que vem trabalhando o conceito de casamento entre homens e mulheres é válida. Eu só tenho que pegar e estender a sua interpretação a um grupo que inicialmente na lei não foi inserida. É isso. Então, é adequado reconhecer a inconstitucionalidade? Não, nem sempre. Eu posso estender a lei a um outro grupo. Então, esse item está errado. Para a próxima questão, vamos lembrar, reforçar, repressivo, o Brasil adota um sistema repressivo, essa é a regra, seja na forma austríaca, que é a lei em tese, ou americano, que é o sistema via de defesa, exceção. Essa é a regra. A exceção é o controle preventivo judicial. Essa é uma exceção. E só funciona da seguinte forma: por parlamentar, porque é ele que tem o direito subjetivo, por parlamentar, via mandado de segurança. É isso.
Então, o controle preventivo judicial só funciona por parlamentar, por mandado de segurança, porque é ele que tem o direito líquido e certo de participar do devido processo legislativo sem nenhum tipo de vício, de mácula. E isso vai ser feito de forma, na esfera federal, concentrada porque é a competência do STF, mas o mandado de segurança é uma ação concreta. É proteção de direito líquido e certo do parlamentar daquela casa legislativa em que o processo corre. Então, se o processo corre na Câmara, é o deputado que tem o direito público subjetivo de entrar com mandado de segurança, que é uma ação concreta, concentrada no STF. O STF tem a competência originária, mas é uma situação concreta. Se tiver no Senado Federal, o deputado não pode entrar com mandado de segurança, porque ele não está participando de nada. Se tiver na Câmara, o senador não pode fazer nada. Mas isso é um sistema excepcional, né, e vem caindo em prova, exemplo dessa nossa próxima questão, que diz o seguinte: o deputado federal que não queira participar de votação de projeto de lei que considere inconstitucional porque fere o devido processo legislativo, o que ele pode fazer? E só ele pode fazer, é entrar com mandado de segurança. Resposta letra B de bola. Perfeito? Vamos aqui mais uma vez reforçar, né? Não custa repetir que no Brasil adotamos o sistema de controle judicial como regra. Ele é misto, porque conjuga o sistema norte-americano chamado de difuso, de forma que qualquer juiz ou tribunal, aqui observada a reserva de plenário, possa reconhecer a inconstitucionalidade da norma, ou concentrado no STF, concentrado no TJ, o que vai mudar é a base de controle. O guardião da Constituição Federal é o STF, o guardião da Constituição do Estado é o respectivo Tribunal de Justiça. As exceções ficam por conta, exemplo, do Legislativo, o veto legislativo, o Executivo, veto jurídico, Tribunais de Contas, súmula 3, 4, 7 lá do STF. Por exemplo, isso aqui vai ser falado no próximo encontro, com mais riqueza de detalhes. Vamos então à questão. Há controle de constitucionalidade difuso no Brasil. Verdadeiro. Há controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Verdadeiro. Juízes de primeiro grau não fazem controle de constitucionalidade. Falso. Qualquer juiz faz. O item está falso. Se o item 3 é falso, a resposta não pode ser B, não pode ser C, não pode ser E. E aí ficamos entre as letras A e D. Não dá para resolver, tem que chegar até o final. O executivo faz controle de constitucionalidade. Faz. Verdadeiro. Então, resposta, letra D de dado. Ó, dá certo, isso dá certo estudar. Então, relembrando, controle concentrado abstrato, via principal. A Constituição Federal tem como controlador o STF, a Constituição do Estado tem como controlador o Tribunal de Justiça. O controle difuso concreto, e aí a gente chama de incidenter tantum. Qualquer juiz ou tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade, sendo que o tribunal
tem que observar a reserva de plenário. Só pela maioria absoluta de seus membros a norma vai ser reconhecida inconstitucional. E aí eu venho para a questão. Controle concentrado de constitucionalidade, concentrado. Aí eu vou lembrar, STF, Constituição Federal. TJ, Constituição do Estado. É aquele que é exercido apenas e tão somente pelo STF? Peraí, o TJ? Eu não preciso nem continuar. E o TJ? O TJ também. Logo, esse item está errado. Vamos aqui reforçar o nosso aprendizado lá do curso teórico. Inconstitucionalidade originária versus inconstitucionalidade superveniente. Vamos imaginar que eu tenho aqui a Constituição Federal de 88 e após a Constituição surge a Lei X do ano de 2019. Agora eu tenho aqui uma lei de 1980, surge a Constituição Federal de 88. Eu quero saber o que acontece com essa norma, que não tem compatibilidade material com 88. Aí tem aqui a Constituição Federal de 88, surge a Lei Y de 2011, aí vem uma emenda à Constituição do ano de 2019, tornando, olha lá, o conteúdo aqui, ok, mas tomando essa emenda, comparando com a lei, conteúdo inadequado. O que acontece? Nesse primeiro momento, na inconstitucionalidade originária, a lei surge após o seu parâmetro de controle, que é a Constituição de 88. Então aqui ok. Inconstitucionalidade originária. Mas será que no Brasil nós temos o sistema de controle de inconstitucionalidade superveniente? 1980, ainda não havia a Constituição de 88. Essa lei de 1980, ela pode ser reconhecida inconstitucional? Não. É processo de recepção. Ou a norma será recepcionada, ou ela será revogada automaticamente. Não é inconstitucionalidade. Então, no Brasil, nós não temos essa situação de inconstitucionalidade superveniente. Ah, mas se a emenda, professor, transforma essa lei de forma inadequada, o conteúdo é inadequado, essa lei aqui não é inconstitucional? Não. Não recepcionada. Não recepcionada. Ok? Então, com a emenda constitucional de 2019, torna o conteúdo da lei incompatível, mas não é um caso de inconstitucionalidade superveniente, porque no Brasil não se admite. Vamos à questão. A respeito, marque a correta. Quando a ação inconstitucional contraria apenas em parte a Constituição, ela deve ser modulada para não ter efeito retroativo. Está falso. A gente vai estudar um pouco mais à frente essa situação de princípio de modulação temporal, mas não é o caso. Né? A modulação temporal ela vai ser aplicada não é porque a norma é parcial ou totalmente inconstitucional. Não tem a ver com o fato de apenas trechos da norma ser inconstitucional e isso você vai modular efeito. Não. A modulação temporal tem ideia, tem ligação com a segurança jurídica. B. A inconstitucionalidade pode ser originária ou superveniente, bem como material informal verdadeiro. Porque isso é uma sentença ampla, geral. Verdadeiro, a resposta é a letra B. Letra C. A omissão constitucional é controlada apenas pelo modo difuso? Gente, a omissão
Primeiro que eu não concordo muito com omissão constitucional, né? Quando é uma omissão inconstitucional. Mas tudo bem. Deixando de lado, né, essa falta de técnica aí, omissão constitucional, a omissão ela é inconstitucional. Você não pode ser omisso diante da necessidade de se implementar aquela norma constitucional. Tudo bem. Mas ainda assim, levando em consideração que exista essa omissão, nós temos a figura da ADIO. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação abstrata. Letra D. O sistema concentrado também pode ser denominado via indireta? Não, gente. Indireta é o difuso. Letra E. As decisões declaratórias possuem efeito erga omnes? Não sei. Eu não sei. Que tipo de reconhecimento foi? Dentro de um processo em tese ou inter partes? Então, resposta confirmada, letra B. Atenção, em nenhum momento, correta, em nenhum momento a sentença diz, no Brasil, a inconstitucionalidade pode ser superveniente. Não, é um tema geral, é uma sentença geral. E o enunciado não fala, no Brasil, julgue a sentença conforme o sistema brasileiro. Então, é a classificação em geral. A inconstitucionalidade ela pode ser material. Próxima questão, vamos aqui trabalhar esse conteúdo. Material, porque o conteúdo está em desacordo, ou formal. A material é chamada de nomoestática e a formal é chamada de nomodinâmica. Pode ser orgânica, exemplo da repartição de competências. Vou citar aqui a súmula vinculante 2, que impede que estados legislem, por exemplo, sobre bingos, e a propriamente dita, aí tem a ver com o rito legislativo, com a dinâmica legislativa. Subjetiva é a fase de iniciativa, é quando a autoridade que dá iniciativa ao processo legislativo não é competente, ou objetiva, as próximas etapas do processo legislativo, como não observar o quórum, o turno e retorno, o processo de emendas lá no interior da Casa Legislativa. E aí nós temos, marque a incorreta. Letra A. A inconstitucionalidade por ação enseja a verificação da incompatibilidade vertical, ao passo que por omissão houve um silêncio legislativo. Verdadeiro. Letra B. A lei complementar aprovada com um quórum de maioria simples. Maioria simples? Está errado, né? Pode ser declarada inconstitucional. Sim, pode. Em razão de vício formal. Sim. Subjetivo? É sério? Subjetivo tem a ver com iniciativa. É uma questão de iniciativa ou das próximas etapas? Das próximas etapas, professor. Então não é subjetivo. É objetivo e a resposta é a letra B de bola. Letra C. O controle prévio é realizado no processo legislativo. Todo mundo pode controlar preventivamente, nós vimos. Letra D. O controle difuso via de exceção, defesa, aberto, por qualquer juiz ou tribunal verdadeiro. Então, resposta, letra B, não é subjetivo, é objetivo. Vamos lá para... Só repetir, né? Formal, propriamente dita, orgânica, perdão. Propriamente dita,
subjetiva, e aqui eu cito o exemplo lá do parágrafo 1º do artigo 61. O artigo 61, parágrafo 1º, vem trazendo a competência reservada do chefe do executivo para várias coisas, e a objetiva. Objetiva, próximas etapas. Então, quando o vício é na iniciativa subjetiva, a autoridade que deu início ao processo legislativo não é competente. Exemplo clássico da prova é quando fere, incide na competência reservada pelo parágrafo 1º do artigo 61 ao chefe do Executivo Federal. A objetiva são as próximas etapas. A orgânica tem a ver com repartição de competências. Vamos colocar aqui exemplo. Horário de funcionamento e estabelecimentos. Quem é competente para a fixação do horário de funcionamento do estabelecimento, tirando o banco? O município. O município é que tem a competência para regulamentar o direito local. E aí se vem uma lei do Estado. Não tem a ver com o devido processo legislativo, tem a ver com o órgão não ter competência. Então estamos diante de um vício formal, pouco importando a análise do seu conteúdo. O conteúdo pode ser até legítimo, mas o órgão que deu início não é aquele em que a Constituição previu como competente. Vamos lá. Sensibilizado com as dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, um grupo de parlamentar apresentou um projeto criando gratificação para o servidor. Um parlamentar, gratificação para servidor. Olha só, parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal diz que isso é para o poder executivo, para o chefe do Poder Executivo. Significa dizer que essa norma é inconstitucional. Materialmente? Não, o conteúdo é bom. O conteúdo é bom. O conteúdo é materialmente constitucional. Mas há um vício de forma. Há um vício de forma, sim. Um vício de forma, né, formal propriamente dita, subjetiva. Porque quem deu início não tem competência. Por isso, a norma ela é inconstitucional em razão do vício de iniciativa. Vamos lá, prosseguindo. Com o objetivo de uniformizar o atendimento ao público nas agências, foi promulgada uma emenda à Constituição do Estado, dispondo sobre o tempo máximo de espera na fila. Tempo de espera na fila, horário do estabelecimento, isso compete ao município, gente. Não pode a Constituição do Estado fazer isso. Então a resposta tem que buscar é inconstitucional, porque houve um vício de formal orgânico, a competência do município. Resposta, letra B de bola. Olha aí. E para fechar o nosso bloco, nossa última questão, vamos lá. A Constituição de 88 ela vem trazendo alguns novos elementos, até então inexistentes. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, e ampliou o rol. Antes era o Procurador-Geral da República, a Constituição veio ampliando o rol de legitimados para as ações abstratas. ADI, ADC, ADPF, ADIO, ação direta por omissão. Essas são algumas novas contribuições advindas da Constituição de 88. E a questão vem dizendo,
O modelo trazido pela Constituição de 88 ampliou de forma significativa o rol de legitimados. Sim, ampliou. Para o controle difuso? Não. Para o controle abstrato. Então esse item está errado. Vindo aqui, ó, próxima questão. A Constituição Federal inovou em relação ao modelo anterior. Sim. Trouxe, por exemplo, adio. Verdadeiro. E vem. A ação de inconstitucionalidade foi instituída em 88. Verdadeiro. A emenda trouxe ação declaratória de constitucionalidade. Verdadeiro. O princípio da eficiência surgiu lá em 88. Falso. Isso aqui é resultado de uma emenda à Constituição. A Constituição é fruto de uma assembleia com Constituição exclusiva, com membros que foram eleitos. Falso. Resposta só pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui, gente, fechamos mais um bloco no nosso curso, na verdade, o último bloco. Gostaria de chamar vocês, a partir de agora, para assistir a esses exercícios aqui embaixo, nesse vídeo do YouTube, você vai encontrar um link para o nosso curso teórico. Já está lá disponível no site, nossa primeira aula. Semana que vem teremos uma segunda aula. Aguardo vocês também para o nosso curso teórico.